Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e sobrevivência chamado Trapped. Alerta de spoilers a seguir. Shaurya é um funcionário de um call center em Mumbai, na Índia. Ele tem uma paixão por sua colega de trabalho, Nuri, há muito tempo. Um dia ele reúne coragem suficiente para ligar para ela, mas é tímido demais para expressar os seus sentimentos. A partir deste dia, ele liga para ela diariamente e se envolve em uma conversa embaraçosa que Nuri parece gostar. Ela adora flertar com Shaurya e deixá-lo nervoso, mas fica irritada com o fato de que ele nunca a convida para sair. Então, quando ele liga novamente, ela lhe pede para adivinhar a sua comida favorita em 5 segundos. Se ele adivinhar, ela sairá com ele. Mas se estiver errado, ela deixará de atender às suas ligações. Embora nervoso, Shaurya consegue adivinhar e marca um encontro com ela. Naquela noite, eles vão a um vendedor ambulante para comer o prato preferido de Nuri. Algum tempo depois, eles estão em um restaurante conversando, quando Nuri menciona que vai se casar em 2 meses. Surpreso, Shaurya lhe pergunta se o seu casamento foi arranjado pelos seus pais. Quando ela confirma, ele continua a conversa ignorando o assunto. Esse dia marca o início da amizade entre eles, e Nuri começa a pensar tanto nele que quase não presta atenção em seu trabalho. Eles vão a vários encontros e começam a se apaixonar um pelo outro. Um dia, Shaurya a leva para o seu apartamento, que divide com 3 amigos. Eles se trancam no quarto e começam a se beijar, mas Nuri para abruptamente e fica visivelmente chateada pensando no futuro deles. Então Shaurya lhe pede para cancelar o casamento e fugir com ele. No início, ela pensa que ele está brincando, mas começa a gostar da ideia quando ele insiste. Quando ela diz que não pode viver com seus companheiros de quarto, ele promete encontrar um novo apartamento até amanhã para morar com ela. O casamento dela é em apenas 2 dias, portanto eles têm que ser rápidos. Logo após a sua partida, Shaurya fala com vários corretores para procurar um apartamento apropriado. Entretanto, por causa do tempo e do baixo orçamento, ele não encontra nenhum lugar adequado. Ele passa o dia inteiro visitando apartamentos que não gosta. Em uma dessas visitas, um estranho o escuta falar sobre querer um lugar acessível. Então ele se aproxima de Shaurya dizendo que ele tem um lugar perfeito para ele. Shaurya fica cético no início, mas ele concorda em dar uma olhada no apartamento de qualquer maneira. Ele é levado a um condomínio recentemente construído, que parece ser muito mais caro do que ele pode pagar. O homem diz a ele que o complexo foi construído há 2 anos, mas está vazio devido a questões legais de construção. O apartamento que está sendo oferecido pertence a um homem que quase nunca vai àquele lugar. O estranho que ele acabou de conhecer é apenas um zelador, mas como o proprietário está ausente há 2 anos, ele o entrega a Shaurya. Os 2 serão os únicos que viverão no enorme edifício, e isso deixa Shaurya desconfiado. Mas quando ele dá uma olhada no apartamento, esquece todos os problemas relacionados a ele. O imóvel é enorme, com um quarto, uma cozinha, uma área de estar, um banheiro e uma varanda cercada. O lugar vale claramente muito mais do que o preço que ele está pagando. Então ele finaliza o negócio e recebe as chaves do lugar. Depois ele empacota as coisas da sua antiga casa, mas não conta a seus colegas de quarto sobre seus planos de fugir. Ele simplesmente alega que está indo para a casa de seus pais por alguns dias e parte. Em seu novo apartamento, ele coloca um colchão, limpa um pouco o quarto e adormece, na esperança de surpreender Nuri no dia seguinte. Ele coloca seu telefone para carregar, mas a energia elétrica foi cortada. Na manhã seguinte, ele acorda tarde e rapidamente faz a sua rotina matinal. Mas ele nota ainda que nenhuma das torneiras está funcionando e usa água engarrafada para escovar os seus dentes. Após alguns minutos, ele finalmente sai do apartamento e o tranca. No entanto, ele tem que correr para dentro novamente para pegar o seu celular. Mas ele se esquece de pegar as chaves e acidentalmente se tranca lá dentro. Então Nuri liga e lhe pergunta por que ele está atrasado. Shaurya explica que ele estará lá em poucos minutos, mas não lhe diz onde está para fazer uma surpresa. Quando a chamada termina e ele tenta sair, ele percebe que ficou preso e tenta abrir a fechadura à força, mas falha. Ele encontra algumas ferramentas nas gavetas e tenta forçar a porta, mas sem as chaves a abertura parece quase impossível. Em seguida, ele liga para uma linha de ajuda, pedindo que enviem alguém para quebrar a fechadura. Mas para sua infelicidade, o seu telefone descarrega antes que ele possa dizer o endereço. Ele tenta carregá-lo novamente, mas a falta de energia o impede. Shaurya fica mais irritado com o tempo e começa a bater na porta para quebrá-la, mas não consegue mais uma vez. Além disso, ele machuca sua mão no processo. Momentos depois, ele chega à varanda e chama o vigia que não pode ouvi-lo por causa do barulho do trânsito e da altura. Agora, seu plano de fugir com Nuri falhou,
porque ela provavelmente pensará que ele fugiu com medo de se comprometer. Então ele limpa a ferida com a pouca água engarrafada que lhe resta e, na esperança de carregar a bateria de seu telefone, ele o mantém lá fora no sol, mas nada acontece. Depois disso, ele continua gritando por ajuda, mas as horas passam e ninguém o ouve. À noite, ele come um pacote de bolachas e adormece. Quando ele acorda na manhã seguinte, a energia ainda está desligada e as torneiras também não estão funcionando. Mais uma vez, ele tenta abrir a porta com todas as ferramentas da casa. Mesmo depois de atirar uma cadeira e um ventilador contra a porta, ela continua intacta. Por isso, Shaurya está pronto para tomar medidas drásticas para sair. Ele desliga a TV montada na parede e a atira da varanda. Ela cai lá embaixo com um estrondo alto, mas o vigia ainda assim não se dá conta. Mais tarde, ele come todos os biscoitos e fica com pouco ou nenhuma água. Ele nota vários pedaços de papelão em cima da prateleira da cozinha e pensa em um plano. Usando sua pasta de dentes, ele escreve ajuda e deixa o bilhete cair da varanda. Mas para o seu desânimo, o papelão cai no telhado onde ninguém vai encontrá-lo. Mas Shaurya não perde a esperança e faz o mesmo com outro pedaço de papelão que pousa no telhado de outro edifício. Quando ele fica sem pasta de dentes, ele usa o seu sangue para escrever a mensagem e deixa cair mais 2 placas de papelão na varanda. Uma delas cai diretamente abaixo do prédio, enquanto a outra cai no terraço de alguém. Então ele fica na varanda esperando que alguém o encontre e o procure. À noite, uma mulher vai ao terraço para pegar as suas roupas que estavam secando no sol. Shaurya se levanta e começa a gritar com ela, mas fica desapontado quando ela não percebe o papelão. À noite, ele vai até a cozinha e vê que está completamente sem comida. Ele também percebe a presença de um rato no apartamento e fica aterrorizado. Enquanto tenta fugir dele, ele bate com a cabeça na parede e cai inconsciente. Na manhã seguinte, ele acorda ainda no chão e vê que a torneira na pia da cozinha está funcionando, mas ele está muito assustado para entrar lá por causa do rato. Ele havia quebrado seus óculos ontem à noite, mas consegue consertá-lo com a linha de uma de suas roupas. Em outra tentativa de fazer alguém vê-lo, ele constrói um estilingue improvisado e o usa para lançar pedrinhas sobre a mulher no topo do telhado. As pedras chamam a sua atenção, mas ela as ignora depois de não ver ninguém por perto. No dia seguinte, Shaurya usa suas roupas para escrever ajuda na varanda e começa a bater nas barras com uma panela. Ele faz isso por horas, mas ninguém o escuta. O vigia finalmente encontra o papelão que Shaurya havia jogado, mas o cara não consegue entender o que está escrito, então ele o ignora. Mais tarde, a mulher da casa também encontra o papelão. Então ela olha em volta, mas não consegue ver Shaurya daquela altura. Ele grita por ajuda, tentando chamar a sua atenção, e fica muito contente quando a vê chegando ao complexo de apartamentos. A mulher pergunta ao vigilante se tem alguém ali. O homem afirma que trabalha lá há 2 anos e tem certeza de que não há ninguém no prédio. A mulher ainda não está satisfeita, então ela sobe vários andares. No entanto, o lugar vazio a assusta e ela volta para casa. Shaurya a vê partir e perde toda a esperança que ele tinha. Quando escurece, ele queima as roupas que foram penduradas na sacada. Mas quando o fogo começa a se apagar, ele também acende o colchão. Então ele pula para cima e para baixo, certo de que o fogo vai chamar a atenção de alguém. No entanto, o plano dá errado quando o fogo se espalha para um sofá. De alguma forma, ele consegue apagá-lo e acaba adormecendo. Por causa da fome, ele sonha em comer a sua refeição favorita, com Nuri, como eles costumavam fazer. Ele também se lembra dos programas de sobrevivência que ensinaram a comer qualquer coisa quando se está no deserto. Seguindo o conselho, ele vai para a cozinha para matar o rato, mas se assusta quando ele corre em sua direção. No dia seguinte, a sede leva a melhor, então ele relutantemente faz xixi na frigideira e o bebe. No entanto, o gosto o faz vomitar logo em seguida. Depois ele passa o dia inteiro dormindo e acorda na manhã seguinte com fortes chuvas. Feliz, Shaurya rapidamente pega a água com a frigideira e a bebe desesperadamente. Ele também usa todos os recipientes para coletar o máximo de água possível, incluindo a geladeira, o tanque de descarga e as latas de tinta. Na manhã seguinte, um pombo pousa na varanda. Com sua única chance, Shaurya usa o estilingue para matá-lo e usá-lo como alimento. Entretanto, quando ele tenta esfolá-lo, ele fica enojado. Um flashback nos mostra a hora em que ele e Núria saíram para um encontro. Shaurya tem sido vegetariano a vida toda e argumenta que matar animais indefesos por comida não é ético. De volta ao presente, ele relutantemente corta a cabeça do pássaro e o assa. Ele também supera seu medo de ratos e consegue prendê-lo. Quando o isolamento o deixa maluco, ele fala com um rato sobre todas as formas de escapar.
Ele já viu que um apartamento alguns andares abaixo dele não tem barras na varanda. Se ele conseguir chegar ao apartamento e a porta estiver aberta, ele poderá sair dali. No entanto, para isso, ele tem que cortar as barras da varanda primeiro. A única ferramenta que ele tem é uma chapa de metal, mas ele começa a serrá-la de qualquer maneira. Vários dias se passam, mas ele não desiste de tentar cortá-la. Ele se alimenta de formigas, baratas e pássaros ocasionais. Quando as coisas ficam difíceis, ele começa a sentir falta de pequenas coisas que ele costumava detestar, como ser empurrado por pessoas suadas no ônibus. Após muitos dias serrando e queimando a barra, ele finalmente a quebra. Shaori aproveita a oportunidade e desce cuidadosamente as grades dos 3 andares. Quando ele finalmente chega ao apartamento sem barras, suas pernas são muito curtas para subir. Então ele usa seu cinto como suporte e finalmente consegue entrar. Com muita coragem, ele puxa a porta do apartamento e fica muito contente quando descobre que ela está aberta. Então ele desce as escadas e finalmente faz contato visual com o vigilante. Ele tem uma centena de coisas que quer lhe dizer, mas simplesmente se afasta e vai embora. Uma semana depois, Nuri vai visitá-lo no hospital. Ela acreditava que ele a havia abandonado e já havia se casado. Ele tenta segurar a mão dela, mas ela a move, sabendo que eles não podem mais ficar juntos agora. Alguns dias depois, Shaurya volta ao trabalho, mas fica destruído ao ver que seus amigos e colegas nem notaram a sua ausência. Mais tarde naquele dia, ele vai ao seu restaurante favorito e desfruta da comida que mais gosta. Na última cena, ele retorna ao apartamento e olha para a barra quebrada, imaginando como seria se não tivesse conseguido sair dali. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.